Boa noite, Porto Alegre, boa noite, Rio Grande do Sul. Está no ar, a partir de agora, o RS em Movimento, aqui, ó, pela nossa rede RS, atualizando os principais fatos desta quinta-feira e antecipando as notícias e as manchetes que você vai ver nos jornais de amanhã. Vamos juntos até às 8 da noite, levando muito conteúdo, sempre no canal 55.1 da TV aberta, sinal digital UHF, 511 da Claro TV em HD e também, simultaneamente, nossa transmissão ao vivo no canal Rede RS no YouTube. Lá no YouTube você vai lá e se inscreve no canal Rede RS, ativa as notificações e acompanha nossas transmissões ao vivo, também simultâneas com a TV. Confira agora os destaques do programa desta quinta-feira. No programa de hoje você vai conhecer a empresa gaúcha que chamou a atenção no South Summit Brasil, em Porto Alegre, e que ganhou o troféu de startup mais disruptiva da edição. A Núcleo Vitro é um laboratório inovador que faz modelos biológicos para testes de segurança e eficácia de produtos sem a necessidade de cobaias animais. Em instantes, a fundadora da empresa estará ao vivo conosco. Um programa que amplia o acesso à saúde para quem mais precisa. E o melhor, sem necessitar sair de casa. O CIE, Centro de Integração Empresa-Escola do Rio Grande do Sul, lançou uma iniciativa que oferece consultas gratuitas por teleatendimento para famílias em situação de vulnerabilidade social, com atendimento em diversas especialidades médicas. A proposta é reduzir filas, acelerar diagnósticos e facilitar o acesso a orientações básicas de saúde, usando a tecnologia como aliada no cuidado. No futebol, em busca da vitória fora de casa, Grêmio encara o Palmeiras logo mais às 9h30 da noite. E a velha crônica do Internacional, que sai na frente, mas cede ao empate ao São Paulo no Beira-Rio. E direto do Estúdio do Tempo, o prognóstico para Sexta-feira Santa, que não deverá ter chuvas em quase todo o estado. Veja agora no RS em Movimento. E a gente começa o programa falando da história de uma empresa e de uma empreendedora gaúcha que chamou a atenção no South Summit Brasil, realizado aqui em Porto Alegre semana passada, e que terminou esta empresa com o troféu de startup mais disruptiva da edição. Por trás da conquista, uma trajetória de desafios, pitches decisivos e também uma ideia que pode transformar a forma como os produtos são testados, sem o uso de animais. Para nos contar sobre essa ideia, sobre a história da startup e a premiação no South Summit Brasil, nós estamos recebendo aqui a Bibiana Matti, que é CEO e também fundadora da Núcleo Vitro. Seja bem-vinda, Bibiana. Muito obrigada, é um prazer estar aqui no programa. Obrigadão. Muito obrigado pela tua presença, boa noite. Super boa noite. Parabéns pelo prêmio, né? Muito obrigada. Que bacana, hein? Com certeza. Eu e toda a equipe da Núcleo Vitro estamos muito felizes com esse reconhecimento da nossa biotecnologia nacional e regional. Muito legal. Bom, a empresa funciona na Zona Norte aqui de Porto Alegre, né? Isso, nosso laboratório fica localizado na Zona Norte de Porto Alegre, mas a gente atende empresas tanto a nível Brasil e também internacionais. A gente já está presente em 11 diferentes países. Quantos anos já de história? São 7 anos desde o nascimento da empresa. Como é que surgiu essa ideia, Bibiana? Bom, eu fiz a minha trajetória acadêmica, né? Então eu fiz a minha graduação, depois fiz o doutorado, sempre envolvida na área da biotecnologia e com muito interesse, né, em como que a gente fazia para transicionar o que a gente faz de pesquisa dentro da universidade para soluções nas empresas. E com isso tudo, estava numa época de se falar muito em metodologias alternativas ao uso de animais. E eu identifiquei que existia essa demanda nas empresas brasileiras para fazer testes de diferentes produtos usando dessas metodologias. E foi aí que a Núcleo Vitro começa, né, em 2019, para fazer testes de diferentes produtos usando uma combinação de biotecnologias. E a gente simula órgãos em laboratório para esses testes dos produtos. Eu não sei se a minha pergunta vai ser uma pergunta ignóbil, né? Ou é uma pergunta que ela cabe ser feita. Por que ninguém teve essa ideia antes e por que tantos animais acabam sendo sacrificados na indústria, né? Farmacêutica, estética e tal, para fazer esses testes? Essa é uma boa pergunta, né? Eu acho que ela está muito relacionada... A resposta eu acho que é melhor. A evolução como um todo do passo científico, né? Isso tudo foi acontecendo realmente nos últimos anos em que começaram a se dar conta de que a gente talvez não precisasse fazer os testes em animais e que eles não estivessem exatamente simulando a fisiologia humana para chegar, né, o produto no mercado. Por isso que foi muito mais recentemente, vou chamar assim, nos últimos 20 anos, que começam a surgir essas outras tecnologias. E isso também é um processo de pesquisa e desenvolvimento, né? Levam anos para a gente ter
resultados concretos que mostram que as tecnologias de laboratório conseguem reproduzir, né, testes clínicos. Então, eu vejo que é muito mais um processo científico, né, de pesquisa e desenvolvimento que culmina hoje a gente ter tanto conhecimento relacionado às importâncias de termos esses testes em laboratório e que sim, a gente consegue substituir ou reduzir o uso de animais em pesquisa. Você já viu alguma empresa, alguma grande indústria, alguma grande marca caminhar nesse sentido? Você já leu alguma coisa sobre isso? Com certeza. No resto do mundo? Acredito que o principal exemplo é a L'Oréal. A L'Oréal tem uma empresa específica só para recriar tecidos, para testar os produtos, principalmente deles, mas hoje eles também têm uma unidade de negócio chamada Episkin, que fornece esses tecidos para outras empresas testarem. Né? Então, essa é uma vanguarda, né? E o que a gente tenta buscar como Núcleo Vitro é permitir com que empresas menores, que não tenham o porte da L'Oréal, tenham esse mesmo acesso a esse tipo de tecnologia. Muito legal, muito bacana. Certamente as organizações de proteção dos animais gostam muito da Núcleo Vitro, né? E parabenizam a chegada da Núcleo Vitro aqui no mercado gaúcho brasileiro, né? Certamente, a gente inclusive faz questão de participar. Ano passado a gente participou do principal congresso de metodologias alternativas ao uso de animais que aconteceu no Rio de Janeiro. Ele foi um congresso internacional que foi a primeira vez que aconteceu na região sul, né, do globo. Era sempre um congresso internacional que acontecia nos Estados Unidos, Europa. Foi a primeira vez que aconteceu na região sul, especificamente aqui no Brasil. Então, para a gente foi super relevante participar, trocar, contar do que a gente faz e também está sempre atento, né, às tendências e novidades desse segmento. Muito legal. Por tudo isso é que vocês são disruptivos e ganharam esse prêmio no Salt Summit. Como é que foi receber esse prêmio? Como é que foi a emoção e também a gente falou em pitches ali, nem todo mundo sabe, né, que são os pitches, que são aquelas defesas, né, dos argumentos do negócio, que vocês têm, às vezes, 3 minutos, 5 minutos, às vezes 1 minuto. Né? Tem o elevator pitch que o americano adora, né? Que é dentro do elevador você tenta convencer um investidor, né, a fazer um investimento na sua empresa. Então é o convencimento, né? Vocês passaram muito por isso, né? Teve o campeonato lá que passa por isso também, né? E certamente vocês fizeram já muito isso nesses 7 anos da carreira de vocês para conseguir investidores, né? Como é que foi essa maratona toda, participar do Salt Summit e ainda a premiação? Legal. Então, essa maratona ela começa no ano passado ainda, quando a gente faz a inscrição dentro da plataforma. A gente precisa responder uma série de questionamentos falando o que a empresa faz, como que a gente inova, quem são nossos clientes, como que é a equipe. E nesse momento, tinham mais de 2.000 startups concorrendo para estar entre as 50 finalistas. E foi no final de fevereiro que a gente recebeu a notícia, então, que a Núcleo Vitro estava entre as 50 finalistas e ia apresentar o pitch dentro do evento. A gente, então, fez um pitch de 3 minutos em inglês, então tu tem que contar toda a trajetória da empresa, tudo que a gente faz, condensar, né, realmente em 3 minutos é desafiador, mas foi super bacana. E a gente estava dentro da vertical de saúde, então inicialmente a gente competiu com 10 startups, todas voltadas no nicho da saúde. Fizemos a apresentação, recebemos as perguntas dos jurados e dentro dessas 10 eles selecionam 2 para seguir para a rodada final. Na rodada final são mais 10 startups, nesse caso aí de temas variados, sustentabilidade, tecnologia, própria saúde, e daí tem uma nova rodada de premiação e fizemos um novo pitch, mais uma vez, 3 minutos no principal palco do evento, então a gente falou para mais de 1.000 pessoas explicando o que a gente faz. E chega no dia final, no momento da premiação, a gente recebe esse reconhecimento de startup mais disruptiva do South Summit. Então, passamos aí por mais de 2.000 startups concorrendo para chegar nessa premiação. E para a gente, é certamente um grande reconhecimento, né? Falar sobre biotecnologia, explicar, né, o que são esses estudos, como que a gente recria órgãos em laboratório, qual que é a aplicação disso para as empresas, para os consumidores. É muito gratificante a gente ter essa nossa inovação científica sendo reconhecida como algo de vanguarda, de inovação, e que nós, gaúchos, estamos liderando isso. Essa maratona que tu falaste começou o ano passado, mas depois tem os pitches, tem as eliminatórias, enfim, aí entra para a fase final. Tudo isso acontece naqueles 3 dias ali de Salt Summit, que é quarta, quinta e sexta, que aconteceu na semana passada, no Cais do Porto, no Cais Mauá, aliás. Tudo isso aconteceu ali.
Isso. É isso que tu contaste. O primeiro pitch foi na quarta-feira de manhã, logo no início do evento. Sim, na arrancada. Na quinta-feira, ao meio-dia, a gente ficou sabendo que a gente estava entre os finalistas e quinta-feira à tarde a gente apresentou a final. E daí na sexta-feira da tarde que foi a grande premiação. Super rápido, né? Que legal, que bacana. Agora tem uma história interessantíssima, né? Que eu vou entrar já pra gente contar um lado muito humano disso tudo. Que a Bibiana, né? CEO e fundadora da Núcleo Vidro, estava com um bebê recém-chegado. Teu filho de... Como é que é o nome dele? William. 4 meses de idade. Sim. 4 meses de idade. Como é que tu conseguiu compor tudo isso, conciliar o bebê, o William, a amamentação e os pitches e a apresentação, a ida, né, da startup para o evento, porque começa um pouco antes, vocês precisam se organizar, vamos estar no Salt Summit, né? Temos que ir lá, como é que é? Tu tivesse ajuda de quem? Como é que foi isso? Maravilha, com certeza muita organização e muita rede de apoio. O William tem 4 meses, está em um processo de amamentação exclusivo, né? Eu tenho esse momento muito maravilhoso de estar com ele, mas para esses momentos que eu preciso ficar algumas horas afastadas, eu consigo, né, fazer a extração do leite e ele recebe uma mamadeira. E nesses momentos, quem fica com ele é a minha mãe, então ele tem uma super vovó que está com ele, né, diariamente, que me ajuda para também conseguir conciliar a carreira, né, seguir, né, liderando a empresa, liderando as iniciativas. E na semana passada foi ainda mais intenso, porque eu precisei passar muitas horas no evento, né, aproveitando ao máximo também, além das apresentações, conseguindo conversar com investidores, com outras startups, com outros, né, parceiros de negócios que estavam lá presentes. Então foi bastante dessa organização e realmente de muito apoio, né, da minha família, especialmente da minha mãe, que permitiu com que o William se mantivesse, né, super feliz, né, curtindo os momentos. Depois comemoramos junto o troféu, porque ele certamente é um grande amuleto da sorte. Que legal, que bacana isso, né? E deve ter dado umas saudades, né, Bibiana? Ai, sempre. Para mim, passar qualquer momento agora, estou aqui já pensando, né, que ele já, né, tô sentindo falta, mas... Porque os meses iniciais, né, que eles precisam muito da mãe, né? Então a gente se sente até meio culpado, né, de estar afastado um pouco, mas foi por uma boa causa. Tu estava também feliz, estava com conquistas e ele estava bem cuidado, mas dá aquela saudade, né? Com certeza, e a gente precisa sempre conciliar esses sentimentos, né? A gente quer estar junto o tempo todo, mas a gente também precisa manter as atividades, as personalidades o máximo possível também, porque ao mesmo tempo que eu sou mãe, eu sou também, né, uma profissional que conduzo a empresa e tenho diversas atribuições relacionadas a isso no meu dia a dia. Então, eu busco trabalhar isso com a maior tranquilidade possível, né? Sabendo que se eu estou feliz, ele também vai estar feliz. Claro que sim, até porque é o futuro dele também, né, que está sendo construído, né? Eu brinco, trabalhando para ele ser herdeiro. Exatamente, exatamente. O Bibiana, qual é, além de CEO... Além de fundadora, tu também dirige toda a parte científica, né, do laboratório, né? Isso, atualmente eu atuo como diretora científica, então todas as inovações, elas partem muito do meu direcionamento junto das trocas com a equipe. Então a gente toma as decisões para quais projetos que a gente vai estar seguindo, né, nesse momento. Então, qual é o futuro dos testes para os próximos 5 anos, onde a gente vai estar trabalhando, onde que a gente vai estar desenvolvendo. Então, tudo isso também faz parte da minha alçada. O que te motivou, há 7 anos atrás, ou antes ainda, a trabalhar nessa área de ciência, de biotecnologia e investir numa ideia como essa? Boa. Eu comecei a trabalhar no universo de pesquisa em cultivo de células há 14 anos. 14. Então, isso sempre foi algo que me emocionou muito, me animou muito, de realmente entender como que as coisas funcionam dentro do corpo humano, né? Tanto num momento de saúde como no momento de doença. E eu sabia que eu queria seguir na minha carreira profissional relacionada à pesquisa. A grande questão era sempre como fazer isso, né? Como que a gente trabalha... com qual carreira, né? Existe talvez a carreira mais tradicional, que seria seguir numa carreira acadêmica. E eu entendi que poderia sim ser feito de uma maneira diferente, né? Seguir relacionado à pesquisa, mas com aplicações voltadas especificamente para as empresas e para os consumidores. Então foi a partir realmente dessa iniciativa que eu comecei a imaginar e pensar como fazer isso concretizar dentro da empresa. Vocês chegam a atender, Rio Grande do Sul, tu disseste o Brasil também, muita gente de fora. Quais são os estados que mais procuram vocês, empresas? São Paulo, Rio? Exato. Nossos principais clientes hoje são São Paulo. Em seguida, Santa Catarina também tem muitas empresas. O próprio Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Goiás.
Alguma empresa de fora já fez contato com vocês? Alguma empresa do exterior? Sim, a gente já trabalhou com 11 empresas, com 11 países diferentes. 11 países. Desde América Latina, como Argentina, Chile, Colômbia, Estados Unidos e também a nível de Europa, como Portugal e Alemanha. E já trabalhamos, inclusive, com Coreia do Sul. Olha que legal. Sim. Legal. Não deve ser muito comum, né? O tipo de empresa de vocês, né? Oferecendo esse tipo de serviço, né? Exato. Existem poucas opções que a gente tem, tanto a nível Brasil como a nível internacional. Então, justamente pela questão da ciência, ela ser muito abrangente, muito presente, né, em diferentes produtos e segmentos, a gente tem, sim, uma atratividade, chamamos a atenção para as empresas nos procurarem. Eu vou dar uma de futurista aqui, Bibiana, te perguntar o seguinte: no momento em que todas as empresas se conscientizarem, voltando lá àquela questão inicial, as grandes, né, tiverem as suas divisões para fazerem seus testes sem animais, as pequenas e as médias terem também algum tipo de programa desenvolvido, o que a Núcleo Vitro vai fazer? Ela vai se expandir para onde? Ela precisa ter talvez um segundo plano, não sei, já estou especulando contigo, né? Claro. Porque eu imagino que o que vocês fazem, deixa eu explicar melhor minha pergunta, é uma tendência, é um movimento natural do mundo inteiro, né? Deixar de lado os animais para fazer os testes, então é um caminho sem volta. E aí, como é que fica a Núcleo Vitro quando todas tiverem as suas exigências atendidas? Isso que eu quero dizer, né? As suas demandas. O que a gente observa, né? As grandes empresas conseguem, sim, ter seus próprios laboratórios internos. Contudo, algumas grandes, médias e pequenas empresas, elas não conseguem fazer tudo internamente. Elas precisam terceirizar. E a Núcleo Vitro atua justamente sendo esse grande braço de parceria junto com as empresas que estão fazendo pesquisa e desenvolvimento e lançando novos produtos. Eu vejo que isso vai ser mantido, sim, né, com novas tecnologias se juntando, né? Por exemplo, hoje a gente trabalha com modelos laboratoriais que buscam reproduzir a pele, né? Então, conseguindo trabalhar com uma pele humana em laboratório, que a gente reproduz ela totalmente dentro do nosso laboratório, mas que imita as principais camadas. A gente também trabalha com modelos de intestino, que consegue ver a biodisponibilidade de produtos, ver se eles vão chegar, né, à circulação sanguínea, por exemplo, ou não. E a gente está caminhando agora para um dispositivo chamado de órgão on a chip, em que a gente tem intestino e fígado conectados com um sistema que simula a circulação sanguínea. Então, veja como a gente está cada vez mais trazendo o corpo humano inteiro para dentro do laboratório. Eu acho que esse é justamente o futuro, né? A gente ter esses diferentes sistemas e órgãos combinando para o laboratório conseguir simular tudo isso. Para além disso, a gente vê caminhos de inteligência artificial chegando também. Então, como que a gente consegue trazer outros modelos computacionais para trazer o laboratório cada vez mais poderoso? E eu acho que quem já está trabalhando com isso, como é o nosso caso, a gente tem muito dado e a gente está começando a construir novas redes que consigam aumentar e acelerar a pesquisa e desenvolvimento de novos produtos. Não tem um grande universo pela frente ainda, né? Certamente, com certeza. Que bom, que legal. Como é que foi o evento, o South Summit Brasil, para ti, no teu olhar? Tu disse que aproveitou para também fazer contatos e assistir outras palestras, enfim. O que tu achaste do evento? O evento foi muito bom. Eu já tinha participado nas edições anteriores, assim. Com certeza, reencontrar, né, parceiros de negócios. Eu conheci muitos investidores também, que foi muito interessante de ter essas trocas. Clientes também, fizemos contatos para futuros projetos. E certamente receber o reconhecimento do prêmio traz um gostinho ainda mais especial, né? Então, todo esse reconhecimento que a gente está tendo faz com que mais e mais pessoas estejam nos procurando, vindo nos conhecer. Estão chegando, né, novas empresas também para a gente trabalhar com novos projetos. Tu lembras qual foi o teu primeiro pitch e o primeiro investidor a acreditar em ti? Olha, como é que foi essa história? Não precisa nem citar nomes, se tu não quiser. Mas como foi essa história, né? O primeiro programa que eu participei relacionado ao empreendedorismo, que eu aprendi o que era um pitch, foi a Maratona do Empreendedorismo da URGS. Isso lá em 2016. Olha que legal. Quando a Núcleo Vitro ainda não existia, ela era um grande sonho naquele momento, tinha outro nome, outros propósitos, em que a gente foi modelando ao longo do tempo. E acredito que foi justamente durante a maratona, com vários contatos das pessoas que participavam na organização, que eu entendi que sim, aquela ideia tinha futuro, né? E a partir disso que eu segui trabalhando nela para até chegar em 2019 com a fundação. Que legal, que legal, que legal. E o momento da premiação lá, bom, imagino que tivesse lotado, né, os armazéns do Cais do Porto lá na hora da premiação. Foi um momento emocionante subir no palco?
Muito emocionante, com certeza, assim, a vibração, né, de todo mundo que estava junto comigo, tinha boa parte da equipe ali presente, além de alguns conselheiros, pessoas muito queridas e próximas, então foi uma vibração, assim, bastante relevante. E eu preciso também comentar que das 5 premiações que a gente teve, 4 foram para mulheres. Ah, que legal. E isso foi muito legal de ver. É importante a gente ter exemplos de empresárias mulheres dentro do nosso ecossistema. Então, eu acredito que isso também foi uma coisa que chamou a atenção e que eu fiquei particularmente feliz de dividir o palco com tantas mulheres que estão, né, à frente de negócios, desenvolvendo coisas incríveis e sendo exemplo para que mais e mais mulheres possam empreender também. Super legal. E a gente tem trazido aqui várias startups aqui dirigidas realmente por mulheres. Muito legal isso. Bibiana, parabéns aí pela premiação, né? Parabéns pelo teu trabalho, pelo trabalho da Núcleo Vitro. Estamos sempre à disposição para contar as novidades de vocês, tá bom? Com certeza. Eu que agradeço pelo espaço. Foi um prazer participar do programa com vocês. Obrigado. Até a próxima e feliz Páscoa. Igualmente, para todo mundo. Para ti e para o William. Com certeza. O primeiro coelhinho do William está chegando. Isso aí. Obrigado. Bibiana Matti, que é CEO e fundadora da Núcleo Vitro. Chegou a hora de ir até o Estúdio do Tempo. Boa noite, Lucas Canever. Olá, boa noite, Renato, e boa noite para você também que nos acompanha no Estúdio do Tempo da Rede RS. A ilha de Creta, um dos destinos turísticos mais populares da Grécia, amanheceu com um cenário diferente por causa de uma tempestade. A ilha, que é conhecida pelo céu claro e paisagens mediterrâneas, foi coberta por uma nuvem de poeira vinda do deserto do Saara, que deixou o céu com tons intensos de vermelho e laranja. O fenômeno foi impulsionado pela tempestade que atingiu o país com força, trazendo não só a poeira do norte da África, mas também chuva intensa e ventos fortes. A combinação desses elementos criou esse efeito visualmente impressionante. A visibilidade caiu significativamente, carros, prédios e ruas ficaram cobertos por uma camada de poeira avermelhada, enquanto moradores tiveram que usar máscaras para tentar reduzir a inalação das partículas suspensas no ar. A situação se agravou com rajadas de vento que chegaram perto de 120 km por hora. Voos precisaram ser cancelados ou desviados e balsas permaneceram ancoradas nos portos justamente por causa das condições perigosas no mar. A chuva, ao se misturar com a poeira, criou uma espécie de lama também que se acumulou sobre as superfícies, dificultando a mobilidade. Pessoas com históricos de doenças respiratórias foram especialmente aconselhadas a permanecer em ambientes fechados devido ao risco causado pela inalação da poeira. Eventos como esse não são inéditos na região, mas eles têm se tornado cada vez mais frequentes e intensos. A poeira do Saara pode percorrer milhares de quilômetros quando ela é transportada por sistemas atmosféricos, como é o caso de ciclones e de tempestades. Inclusive, no início da semana, a gente também comentou sobre esse mesmo fenômeno que atingiu a Austrália. Porém, lá foi por causa de uma outra tempestade e que gerou essas imagens impressionantes. Logo mais eu volto com a previsão do tempo completa para essa Sexta-feira Santa. Enquanto isso, você segue no estúdio do RS Movimento com o Renato Martins. Um novo programa que promete reforçar a segurança pública, inclusive no ambiente escolar. O RS Atento é um novo projeto do Governo do Estado, foi apresentado esta manhã em Porto Alegre. Você confere agora na tela. A iniciativa aposta em tecnologia e gestão integrada para ampliar a proteção nas cidades e inclui um sistema de cercamento eletrônico inteligente, com consulta em tempo real com a base de dados nacional, reconhecimento facial, análise forense e compilação de vídeos por meio de inteligência artificial. A análise de tráfego com detecção de padrões suspeitos e a emissão de alertas também fazem parte do programa. São 48 milhões de reais neste ano, 22 num deles, 26 no outro, agora não quero trocar um com o outro. Segurança 26. 26 na segurança, 22 na educação, então perto de 50 milhões de reais neste ano. E o que nós projetamos no avanço para os próximos anos é de o Estado chegar a fazer um investimento de 200 milhões de reais por ano nessa política de videomonitoramento, tanto nas escolas quanto nas cidades. E é importante mencionar que na forma como o Estado contratou também,
Os municípios, se desejarem expandir ainda mais, podem se associar ao projeto do Estado e, como a gente fez um contrato de uma ata de registro de preços, o município lá, por exemplo, a gente está prevendo instalar 10, 12, 15 pontos, né, de vídeo monitoramento. O município, se desejar avançar e colocar mais, ele pode aderir, remunerar isso e disponibilizar as imagens para o Estado também. A implementação do novo sistema vai iniciar pelas 23 cidades que têm mais de 50 mil habitantes. Depois, 118 municípios entre 10 e 50 mil. E, por fim, outros 333 com menos de 10 mil habitantes. Joga a imagem, né, na inteligência artificial e ele vai dar todos os carros vermelhos. Então, é justamente isso, vai poupar tempo dos policiais na investigação e trazer informações que ele possa, não todas câmeras possíveis de integrar, quanto mais câmeras integrar, a gente vai poder elucidar com maior brevidade todos os casos. Um decreto assinado durante o encontro estabelece normas para o videomonitoramento nas escolas estaduais. Todas as entradas e saídas passarão a contar com câmeras de monitoramento, além da instalação de detectores de armas, como facas e objetos suspeitos. Até o final de 2026, 721 escolas prioritárias vão ser contempladas. A previsão é que toda a rede seja sistematizada em até 18 meses. Priorizando região metropolitana, Pelotas e Passo Fundo. Regionais, né? Regionais de Pelotas e Passo Fundo. Para este ano. Nas outras etapas, nós estamos prevendo a ampliação nos próximos anos. Então, este ano está com o orçamento já garantido quase 50 milhões de reais entre os dois projetos neste ano. E prevemos o Estado avançando para entre 150 a 200 milhões de reais por ano, porque nós estamos contratando serviços aqui, né, para todas essas câmeras, que é a melhor forma de contratação. Ao invés do Estado comprar, implantar, e depois você tem um desafio de manutenção, de atualização tecnológica, o Estado contrata o serviço garantindo a manutenção e a atualização tecnológica também ao longo do período para o funcionamento dessas câmeras. Um sistema de reconhecimento facial vai permitir identificar a presença de pessoas que não fazem parte da comunidade escolar. As informações coletadas vão ser integradas aos sistemas de segurança pública e podem gerar alertas em situações suspeitas, permitindo, por exemplo, o envio imediato de viaturas. Excelente projeto, né? E com aplicação direta no ambiente escolar. Vocês lembram do que passamos em anos anteriores, quando aquelas datas vinham, datas fatídicas, né? De ameaças nas redes sociais, de ataques às escolas, coisas que aconteceram muito nos Estados Unidos, que aconteceu em menor número na Europa, mas que começou a acontecer, infelizmente, aqui no Brasil. E o Rio Grande do Sul e Porto Alegre, especificamente, passou por uma grande ameaça, uma grande neurose, uma paranoia em relação a esses ataques e justamente algumas informações de pessoas estranhas circulando dentro das escolas. Tomara que o projeto piloto funcione em Porto Alegre, será testado em Porto Alegre para depois ser ampliado para o resto das outras cidades e depois futuramente para o resto do Rio Grande do Sul também, não só essas cidades que fazem parte do RS Seguro, que a Cris Viegas mostrou na matéria. O Rio Grande do Sul está chegando numa maturidade muito grande de utilização da tecnologia em favor da segurança, da educação, da saúde. Agora, isso não é só obra do atual governo, é sim mérito do atual governo, mas é também da evolução da tecnologia. Nós hoje temos muito mais ferramentas, hoje nós temos muito mais itens, novidades, tendências, máquinas, processos de inteligência artificial, programas à nossa disposição. Agora, nada disso não funciona se não tiver o ser humano por trás que entende, que tem experiência e que pode idealizar tudo isso e comandar como é que tudo isso vai acontecer e vai trazer os resultados. E aí eu destaco Mário Ikeda, o secretário de Segurança Pública, que tem um currículo invejável de experiência na Brigada Militar, muitos anos, e na Secretaria de Segurança do município e na Secretaria de Segurança agora no Estado, que vai estar justamente a serviço da ideia de criar esta tecnologia, né, de fazer essa tecnologia funcionar a serviço da comunidade. Ou seja, é tecnologia nunca abrindo mão do ser humano por trás. A seguir,
Famílias em situação de vulnerabilidade social poderão receber atendimento médico em casa com diversos especialistas. A iniciativa busca reduzir filas, acelerar diagnósticos e também facilitar o acesso às orientações básicas de saúde. Nós vamos contar essa história depois do intervalo. Nós já voltamos em seguidinha. Eu espero vocês. Estamos de volta com o RS em Movimento, aqui na Rede RS, o primeiro canal de notícias ao vivo do Grupo Box Brasil. Um programa que vai ampliar o acesso à saúde para quem mais precisa e o melhor, sem precisar sair de casa. O CIE, Centro de Integração Empresa-Escola do Rio Grande do Sul, lançou uma iniciativa que oferece consultas gratuitas por teleatendimento para famílias em situação de vulnerabilidade social e com atendimento em diversas especialidades médicas. A proposta é reduzir filas, acelerar diagnósticos e também facilitar o acesso a orientações básicas de saúde, usando a tecnologia como aliada no cuidado. Para nos falar como é que esse serviço vai funcionar, estamos recebendo aqui na nossa super tela o gerente de marketing do CIE RS, Cristiano Félix. Seja bem-vindo, Cristiano, mais uma vez conosco aqui no RS em Movimento. Boa noite. Boa noite, Renato. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. É sempre um prazer estar contigo aqui. Prazer é nosso. Como é que vai funcionar esse programa de teleatendimento, né, oferecido pelo CIE RS? Bom, Renato, então esse é um programa que nós estamos lançando, né? Então, chamado Viva Mais. Ele é voltado, então, para promoção da saúde e do bem-estar das famílias em situação de vulnerabilidade, e ele oferece, né, teleatendimento gratuito com especialistas, né, que ajudando aí para contribuir com o cuidado e tentar ajudar também, né, em redução do tempo de espera nessas consultas pelo SUS. Então, são mais de 10 mil famílias, né, inicialmente, que vão ser beneficiadas pelo programa Família Gaúcha, né, da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado, que é executado por nós, onde vamos disponibilizar cerca de 1.300 consultas por mês, né, organizadas pelos agentes de desenvolvimento de família, né, que são os responsáveis pela triagem e o encaminhamento das demandas dessas famílias. Ô Cristiano, por que uma curiosidade que surge aqui, por que o CIE diagnosticou que existe, né, uma demanda? Obviamente, a gente sabe que saúde sempre precisa de atendimento dessas demandas, sempre tem gente na fila, né, para ser atendida. E por que o CIE resolveu entrar nessa parada aí, nesse negócio da área de saúde? Se até então o CIE sempre trabalhou muito com a integração, justamente como o nome diz, de empresa, escola, com a questão do estágio, da formação profissionalizante do jovem, né? É um braço que surge agora? O CIE, né, ele sempre esteve envolvido com a inclusão de jovens, né, no mercado de trabalho. Porém, agora a gente está ampliando, né, os serviços, beneficiando sempre, né, visando o social. Né? Então, a gente trabalha com a inclusão produtiva, só que também visando, né, os jovens em vulnerabilidade. Muitas vezes eles não têm o acesso ao trabalho por outras dificuldades, tá? Não só problemas tanto de estudo como falta de oportunidades no mercado, mas também em razão de necessidades básicas, como a saúde, por exemplo. Tá? Então, a gente está visando um olhar por completo, né, da comunidade, para também atuar no desenvolvimento social de toda a comunidade como um todo. Tá? Então, fazendo esse trabalho junto à Secretaria de Desenvolvimento Social do programa Família Gaúcha, né? Então, nós observamos que vamos ampliar, por iniciativa do CIE, também um tratamento melhor, inclusive por isso o nome do programa Viva Mais, porque além da inclusão produtiva, também cuidando da saúde das pessoas, para essa redução, até quando ela está trabalhando, né, evitar o atestado. Então, esse atendimento
online, esse teleatendimento, telemedicina, ele visa isso, né? Uma redução, inclusive, do absenteísmo. Sim, perfeito, que é o alto índice de faltas, né, no trabalho, nas aulas, enfim, vocês estão preocupados com isso também. Agora, vocês fazem uma ponte entre essas famílias, esses jovens, né, em estado de vulnerabilidade e suas famílias, com um corpo médico. São os médicos que atendem, fazem esse teleatendimento, esse atendimento remoto. Esses médicos são de onde? São contratados por vocês? Como é que é esse corpo médico, Cristiano? Esse trabalho está sendo feito em parceria com o grupo DOC e o grupo TRU, né? O TRU com a tecnologia, o grupo DOC com o corpo médico, onde eles têm uma rede de especialistas em diferentes áreas, né? Endocrinologia, gastroenterologia, reumatologia, pediatria, pneumologia, dermatologia, enfim. Né, que aí, pelos nossos agentes, né, fazendo essa triagem dos nossos agentes, pode ser encaminhado através dessa plataforma, né, desse parceiro, e os médicos cadastrados também nos parceiros do Grupo DOC. Muito bem. E vocês isso já foi lançado, esse programa, Cristiano? Sim. Ele foi lançado através de uma solenidade no dia 26 de março, né? Na sede do Centro Histórico do CIE, na unidade. Tu já disseste alguns números de consultas, né? Mas você já tem um mapeamento desses primeiros dias, então, de resultados? Esses resultados, eu ainda não tenho esse número, né? Os agentes ainda estão trabalhando e nos reportando esses atendimentos. Então, a gente está aguardando, fechar agora esses primeiros 15 dias para poder trazer uma estatística já. Tá? Mas são 1.300 consultas por mês, inicialmente, que nós vamos proporcionar a essas famílias. Sim, essa é a capacidade do programa Viva Mais para atender... a capacidade do programa. Para atender essas famílias, que é muita gente, ajuda bastante, né, a drenar as filas que nós temos aí de espera, né, por consultas e por atendimentos de maneira geral. Exatamente. O pessoal acessa por uma espécie de plataforma, como é que funciona? Isso, é uma plataforma, né, uma plataforma médica que proporciona essas consultas, né, esse atendimento ao vivo com os médicos. Muito bem. Parabéns aí ao CIE por botar também, né, o pé nessa empreitada também, né, que eu acho que é muito importante. É uma maneira, né, vocês estão dando um exemplo de se importar com a sociedade como um todo, né? Não é porque vocês são especializados mais na área de educação e profissionalizante que vocês não vão deixar de dar uma contribuição para a sociedade nessa área de saúde também. Acho bem interessante essa atitude de vocês. Exatamente. É muito importante ter essa conexão também, né, que a gente está proporcionando através de parcerias, né, do nosso Instituto de Ciência e Tecnologia e Inovação Social, que também está fazendo um ano que lançamos, né, que visa justamente isso, atender a comunidade nas suas necessidades. Bom, a gente queria falar um pouquinho também com o Cristiano Félix, são vários assuntos aqui que o CIE está sempre com muitas novidades. Tem também o Universitário do Amanhã 2026. Inscrições estão abertas, é um curso preparatório gratuito. Bom, vamos lembrar que a Viva Mais é gratuita, né? A plataforma também para teleatendimento, consultas médicas, tudo de graça. Sem dúvida nenhuma. O CIE ele não cobra nada dos usuários. Perfeito. E aí agora essa iniciativa também, que é oferecer 8.000 vagas para o Universitário do Amanhã. O que esses alunos da rede pública vão ter dentro desse projeto? Quando é que vai acontecer, Cristiano? Como é que funciona? Esse projeto, o Universitário do Amanhã, ele foi lançada a sua segunda edição no dia de ontem. Hoje iniciaram as inscrições. Então, o ano passado nós tivemos também a primeira edição, foi um sucesso. Inicialmente eram previstas 5.000 vagas e devido à demanda, à grande procura desses jovens, nós ampliamos para 8.000
8 mil vagas. Está aí o site na tela, Cristiano. Esse aí mesmo, né? universidadiodamanhã.org.br, onde esses jovens, né, da rede pública em vulnerabilidade, né, preferencialmente, tendo preferência os que são cadastrados no CAD único, né? Perfeito. Então, e esse ano, o que já tivemos melhoras também, né, que eles podem estudar através de um aplicativo, e onde eles vão ter uma oportunidade, né, de então, concorrer, né, com um pouco mais de igualdade com jovens que têm condições de pagar um cursinho pré-ENEM particular, né? Então, esses jovens esse ano a gente já abriu, né, em parceria com a Secretaria, também com a Secretaria de Desenvolvimento Social, né? Na realidade, é uma iniciativa da Secretaria executado por nós, onde esses jovens, através do aplicativo, né, que pode ser acessado pelo celular com baixo consumo de dados, e onde vão abordar as áreas do conhecimento, todas as áreas do conhecimento necessárias para fazer a prova do Enem, né? Ciências humanas, linguagens, matemática, ciências da natureza, e ter aí uma chance maior de ingressar no ensino superior. Que legal, que legal. Um ano passado vocês conseguiram contemplar 8.300 estudantes, né, na edição de 2025. Então tem mais 8 mil vagas para esse ano em 2026. Exatamente. Muito legal, muito legal. O aluno se inscreve e aí o interessante também é que não precisa, eu pensei que tinha que ser do terceiro ano, do terceirão, mas a partir do primeiro ano do ensino médio já pode se inscrever. Já pode se inscrever, né, porque existe uma modalidade também de jovens que ainda não estão no terceiro ano, mas que fazem o Enem para praticar, né, ter o conhecimento, já a experiência, e não ser uma surpresa quando estiver no terceiro ano. Então, todos esses jovens da rede pública podem se inscrever, né, estando no ensino médio, primeiro, segundo ou terceiro ano, já para poder se preparando para a prova quando for a prova valendo mesmo, né? Muito legal, são chamados, aqueles que ficam testando, né, o Enem no primeiro e segundo ano, são chamados treineiros, né? Treineiros, exatamente. E aí os estudantes, eles chegam no terceiro ano já mais quentes, mais afiados. E com a ajuda, então, do Programa Universitário da Manhã, melhor ainda. Então, são aulas online, tem professores online que tiram dúvidas ao vivo. Como é que funciona? É tipo assim, como se fosse um cursinho online? Isso, um cursinho online, e ele vai ter, né, dentro desse aplicativo, ele vai ter todos esses conteúdos, vai poder tirar dúvida com os professores, tem as provas antigas para eles praticarem, e é bem completo mesmo o material. Que legal. Eu falo cursinho aqui e os mais jovens talvez achem que eu estou diminuindo, né? Com diminutivo, o que é cursinho? Não, é que antigamente a gente chamava cursinho pré-vestibular. Aqueles cursos clássicos, né, que preparam o aluno, né, de segundo grau, ensino médio hoje, né, segundo grau do meu tempo, né, que vão fazer vestibular. Então, no meu também. Teu também, Cristiano, ainda bem, não me deixa sozinho. Então é mais ou menos essa versão, né, uma versão interativa, com conteúdo, para estar ali passando não só conhecimento, mas imagino que segurança e confiança também para esses alunos que precisam muito disso nessa hora, né? Principalmente na reta final ali do terceiro ano, né, Cristiano? E o mais importante, né, que apesar dele ser gratuito, ele é um curso com a mesma qualidade dos demais, né, que são particulares e pagos. Então, esses jovens não têm nada a perder em detrimento dos demais cursos, né? Então, ele é bem completo, os jovens podem estudar e ter certeza que, com dedicação, né, obviamente, eles vão estar bem preparados para essa prova.
Muito bem, a gente tem um vídeo institucional, a gente vai assistir junto aqui. Vamos colocar na tela para depois a gente continuar conversando com o Cristiano Félix. Vamos lá, o Universitário do Amanhã. Você já pensou em fazer faculdade? Mas, assim como ele, acha que o Enem é difícil demais? Muitos estudantes de escola pública sonham com a universidade, mas nem sempre têm acesso a cursinho, orientação ou material para estudar. Fala, meu, tu nem sabe. Me inscrevi num cursinho pré-vestibular completamente de graça. E foi pensando nesses jovens que nasceu o Universitário do Amanhã, um cursinho preparatório gratuito e online para você que é de escola pública. Ah, e a novidade desse ano é o aplicativo para você estudar de onde você estiver e na palma de sua mão. Meu, depois eu te respondo, tá? Tô chegando aqui na aula. E se ele conseguiu, você também consegue. O futuro começa com a escolha que você faz hoje. Seja protagonista da sua história. Venha ser o Universitário do Amanhã. Muito legal esse recado, esse vídeo aí. Passa o recado bem, né, Cristiano? Aquele nervosismo do terceiro ano, da falta de apoio, às vezes, da insegurança, né, que o estudante se sente sozinho, com um baita de um desafio pela frente, que é tentar entrar na universidade, né, e a ferramenta chegando aí com uma tranquilidade, com uma alegria para apoiar esse aluno, né? E importante também, para ele se sentir amparado e diminuir esse nervosismo, o CIE faz todo o acompanhamento e também está à disposição para auxiliar esse jovem nessa caminhada. Muito legal, parabéns mais uma vez por essa etapa, essa outra etapa também aí, essa outra ferramenta, né, que vocês estão dispondo. Cristiano, quero aproveitar e falar contigo, porque agora há pouco mesmo, nós falamos no primeiro bloco do programa sobre tecnologia. Até fiz aqui um comentário que não adianta a tecnologia se não tivermos seres humanos por trás, né? Pessoas, né, com seus talentos, com as suas capacidades, né? O mundo não é só tecnologia. E vocês vão fazer um amadurecimento, um debate de amadurecimento de empresas gaúchas, justamente para além do uso da tecnologia. Ou seja, o CIE está entendendo que nem tudo é tecnologia, também precisam de outras características, outras qualidades. E vocês vão fazer mais uma edição do seminário Trocas, no próximo dia 9 de abril, é isso? Fala um pouquinho pra gente. Isso, exatamente. Nós estamos fazendo mais uma edição do Trocas, tá? Dessa vez trabalhando, né, no pós-South Summit, inclusive trazendo, né, participantes desse evento, para trazer também uma discussão, né, sobre esse assunto que é além da tecnologia, né? Nós temos aí a questão da produtividade, da integração, da liderança, que são muito importantes, tá? Então, hoje se fala muito da inteligência artificial, uma preocupação, inclusive, da substituição, né, perder postos de trabalho em razão disso, mas a gente não pode esquecer que tem pessoas por trás disso, né? E é o que a gente quer discutir, né? A preparação das pessoas e do mercado para se utilizar da tecnologia como um apoio, uma ferramenta de produtividade, né? E que auxilie as pessoas. Então, a importância das pessoas estarem preparadas para utilizar esses recursos. Pois é, lideranças de gestão, de comunicação e vendas vão falar, então, sobre esses desafios, né, de integração, integrar pessoas. Esse medo da inteligência artificial, eu não sei se é algo muito de novo, né, Cristiano, vou falar aqui na nossa geração, ou não sei o que vocês têm sentido lá no CIE com os mais jovens que vão ingressarem no mercado de trabalho, têm muito medo dessa tecnologia, dessa IA, de tirarem postos de trabalhos? O que você acha? Não, os jovens, né, até através das pesquisas que nós fazemos, eles são usuários no cotidiano da inteligência artificial e da tecnologia, né? Tanto quanto
como auxílio para fazer trabalhos escolares, trabalhos universitários, mas também como apoio nos seus estágios, né, os seus trabalhos e programas de aprendizagem, né? Porque hoje a gente pode usar a inteligência artificial para acelerar alguns processos, né, que nós levávamos mais tempo para fazer, como organizar uma planilha, contagem, né, de células, colocar em ordem alfabética. Isso ajuda bastante, né? Então, esse jovem, não só jovem, ou qualquer outro profissional, né, inclusive nós, né, Renato, se a gente dominar essa tecnologia, ela vai servir para nos auxiliar. E os jovens estão sentindo isso e estão se empoderando dessas ferramentas para facilitar a vida de estudante e profissional deles. Mas nós também somos jovens, Cristiano. Só somos jovens há mais tempo. Jovem, há mais tempo, exatamente. Mas os jovens dessa nova geração, eles lidam melhor realmente, né, com tecnologia e IA. Tem menos medo porque eles transformam a IA numa aliada deles, né? E aí nós, das gerações mais anteriores, a gente tem que aprender a fazer isso também. A gente colocou o serviço na tela, então, desse evento Trocas, né? Que mais uma vez, o evento gratuito, né, Cristiano? Mais um evento gratuito de vocês, mais uma ferramenta aberta ao público a partir das 4 horas da tarde do dia 9 de abril, está na tela aí de novo, 9 de abril, lá no prédio histórico do CIE, né, que foi feito ali uma recuperação de um prédio antigo, ficou muito bonito, nova unidade do CIE, né, onde está o Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação Social, na Coronel Vicente 183, no 5º andar, no Centro Histórico de Porto Alegre. O pessoal pode se inscrever gratuitamente e eu estou vendo aqui no material que tem happy hour depois, Cristiano. Eu só não vou poder ir porque eu tenho programa. Não, mas não vai faltar oportunidade. O próximo a gente faz um outro horário. Mas que legal, legal. Parabéns aí por essas iniciativas do CIE, muito bacana mesmo. Quero agradecer a tua participação, obrigado pela entrevista, desejar uma feliz Páscoa para você e para toda a equipe do CIE. Obrigado, Renato, e agradeço também mais uma vez a oportunidade. Uma feliz Páscoa para todos os telespectadores e toda a equipe da emissora. Valeu, Cristiano Félix, que é gerente de marketing do CIE-RS, o Centro de Integração Empresa-Escola, falando aqui no RS em Movimento. Estão abertas as inscrições para o programa Baita Empreendedor Reconstrução, que busca estimular a geração de renda, a autonomia econômica e o fortalecimento do protagonismo social de jovens em situação de vulnerabilidade social e empreendedores informais que estejam inscritos no CAD Único. Os participantes terão acompanhamento técnico especializado por meio de mentorias e consultorias individuais e coletivas para desenvolver os seus negócios. As inscrições podem ser realizadas pelo site baitaempreendedor.com. Veja agora outros acontecimentos que são destaque no nosso Giro de Notícias. A Prefeitura de Porto Alegre iniciou o trabalho de campo do novo censo da população em situação de rua. São 40 recenseadores divididos em 8 equipes que vão percorrer a capital a partir da divisão das 17 regiões do orçamento participativo. O levantamento começa em locais de concentração da população em situação de vulnerabilidade, como restaurantes populares, casas de passagem e centros comunitários. Depois, deve seguir pela região Centro, Cidade Baixa, Menino Deus, Praia de Belas, entre outros bairros. O diagnóstico vai incluir perfil socioeconômico, causas da vulnerabilidade, acesso a serviços públicos e caminhos para a reinserção social. O último trabalho semelhante, realizado em 2016, apontou 2.115 pessoas em situação de rua na capital. Nesta quinta-feira, Dia Mundial de Conscientização do Autismo, a Prefeitura de Porto Alegre ampliou o acesso a cuidados especializados para crianças com transtorno do espectro autista na capital. Mais um centro de atendimento em saúde do programa Te Acolhe entrou em funcionamento a partir de hoje. O novo serviço passa a funcionar junto à unidade Nazaré, da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Porto Alegre, no bairro Glória, na Zona Oeste. Este é o segundo centro habilitado pelo programa no município, com capacidade para cerca de 150 vagas. A previsão é de que outros 2 serviços sejam implantados ainda este ano, com mais 300 vagas até o final de 2026.
Desde o dia 9 de março, 5.358 postos de combustíveis de todo o Brasil foram fiscalizados pela Força Tarefa Nacional, formada para combater os aumentos abusivos de preços de combustíveis depois do início da guerra no Oriente Médio. Até o momento, as operações que têm como base o Código de Defesa do Consumidor já resultaram em mais de 3.500 notificações que podem levar até multas de 14 milhões de reais aos infratores. A Agência Nacional do Petróleo já emitiu autos de infração contra 85 postos e 19 distribuidoras de combustíveis que estavam descumprindo as regras da agência. Irineu Guarnier Filho está aqui conosco na bancada, né? Já aqui, ó, no RS em Movimento. E eu já quero aproveitar esse assunto que eu acabei de falar aí, que é os combustíveis. Irineu, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Renato. Tudo bem? Tudo. A gente tem falado muito aqui, né? Da crise dos combustíveis, do medo do racionamento, do aumento, da falta, o impacto na agricultura. Agora tá todo mundo falando na possibilidade, que tu já falaste aqui, do querosene de avião, que vai ser atingido também, Cantamos essa pedra na semana passada. Cantamos essa pedra, exatamente. Semana passada, eu acho, né? E agora está todo mundo falando, porque vai ter uma redução de disponibilidade de 20% aí do querosene de avião. E aí o que vai acontecer? As empresas aéreas vão aumentar os valores das passagens. Tem que repassar, né, Renato? Um aumento aí de 55% no custo do querosene de aviação, ele não será repassado integralmente para o preço das passagens, calcula-se aí entre 15% e 20%, mas de alguma forma as empresas alguma coisa elas vão ter de repassar. Até porque o combustível representa hoje 30% do custo operacional das empresas aéreas. É muito pesado, pesa muito no custo operacional. E agora, com esse aumento, ele passa aí para mais de 40% do custo operacional. Então, praticamente, a metade do que uma empresa de aviação gasta no seu dia a dia para operar os seus aviões, as suas linhas, é com combustível. Então, esse é um item muito sensível na aviação e vai pesar. Aí, aumentando passagem, vai aumentar também os pacotes turísticos, né? Sim, obviamente, as viagens, segundo semestre, pode cascata, ser... né? Não sei se segundo semestre, eu acho que daqui a pouco, o mês que vem, daqui a 2 meses, já começa a explodir tudo, né? Hoje eu vi um especialista... E inibe o turismo. Inibe o turismo. Hoje eu vi um especialista recomendando, se você puder, já compre a sua passagem agora, adiante a compra da passagem, porque nos próximos meses a gente não sabe o que vai acontecer, né? Hoje ainda não subiram, mas podem subir nos próximos dias. É uma pena isso, hein? É uma pena, é um efeito internacional em tudo que está acontecendo. Vejo que é no caminhão, é no transporte urbano, né? E também tem muita carga, que até no avião. Hoje é muita carga também transportada por via aérea. Essas empresas de e-commerce, da internet, tudo fazem a sua distribuição rápida. Por que você compra hoje alguma coisa aí por uma empresa, uma plataforma dessa? Amazon, Mercado Livre, um Shopee, dia depois, 2 dias depois recebe em casa. Às vezes vende avião, né? Vende avião, tudo. Então, cargas assim, objetos pequenos, mais sensíveis, eletrônicos, enfim, viajam de avião. Então, tudo isso vai impactar. Vai ficar mais caro tudo. Eu pensando nisso, eu fico imaginando que só tem um jeito, né? Nós vamos ter que comprar um foguete pra gente, né? Como Artemis. Mostra a Artemis aí, Fernando Lopes. Mostra a Artemis aí, que saiu ontem em direção à Lua, né? Às 19h24 foi a decolagem no Cabo Canaveral, lá da Flórida, em direção à Lua. Uma nova fase, uma nova exploração à Lua. Dessa vez não vão chegar à Lua, mas tem uma coisa muito bacana, que tem a primeira astronauta mulher nessa equipe de 4 astronautas, Irineu. Que bacana. Eles vão até a Lua, né, Renato? Sim, mas não vão pousar. Vão pousar a Lua, não me expressei mas não vão corretamente. pousar, Leva a primeira astronauta mulher e o primeiro astronauta negro também a ir até a Lua. Muito legal. Então, são 2 conquistas, 2 avanços importantes aí. A Artemis 2 não pousa ainda, né? Ela vai fazer apenas manobras de ensaio, vão testar equipamentos, enfim. A 3 também não deve pousar e o pouso deve acontecer, então, na 4ª missão, né? E aí, a ideia não é fazer o que aconteceu na década de 60 e também na década de 70, que era ir até a Lua, coletar amostras e voltar. Agora, a ideia é estabelecer uma base na Lua, né? Uma estação, assim como nós temos hoje a Estação Espacial
orbitando a Terra, ter uma estação lá também de pesquisa, de estudos, habitada na Lua. Como um primeiro passo, quem sabe, para uma ida a Marte, que a NASA fala que até o final da década de 30 é possível que o homem esteja em Marte. Então a Lua vai ser uma espécie de trampolim para Marte. Que coisa, né? Que é a tecnologia, que maravilha. O Ray Wiseman é o comandante, né? Piloto de testes da Marinha dos Estados Unidos. A Christina Koch, né? Que nós falamos, é a primeira mulher, então, a estar numa nave indo em direção à Lua. Ela é especialista, né? É uma cientista, especialista, engenheira e física. Isso. E se tornou astronauta em 2013. Jeremy Hansen, que é um especialista também, um piloto de caça, ex-piloto de caça da Força Aérea canadense e é físico também. Vejo que todos eles sempre têm uma especialidade, né? Tem que ter uma científica, acadêmica, isso é muito bacana. E outro ex-piloto de caça, também piloto de testes da Marinha, o Victor Glover, que é o primeiro astronauta negro, né? Foi astronauta selecionado em 2013. A ir à Lua, né? Atuou em várias... Já tivemos astronautas negros. Sim. Vamos deixar bem claro. Primeiro astronauta negro a ir para a Lua. E ele foi selecionado em outras missões também. Já foi piloto da missão SpaceX Crew. E já passou 6 meses na Estação Espacial Internacional. Tu passaria 6 meses na Estação Internacional Espacial, Irineu? Se tivesse vinho lá e tal, as coisas boas. Não precisava nem ter vinho. Eu gostaria muito dessa experiência. Eu quando era criança, Renato, eu acompanhei... Tu queria ser astronauta? O meu sonho na vida era ser astronauta, sonho que eu nunca vou poder realizar, mas era meu sonho. E eu acompanhei toda a história da corrida espacial, o pouso na Lua, aquela coisa toda. E ontem, quando eu vi aqui na redação da Rede RS, quando eu vi... Nós estávamos no ar aqui, bem na hora do RS em movimento. Um pouquinho antes ali, eu estava vendo os preparativos para o lançamento. Eu realmente me emocionei, sabe? Me lembrei daqueles lançamentos e tal. Porque fazia muitos anos, né, Renato? 54 anos. Pois é, 69, né? A última missão foi em 72. 72. Foi Apollo 17 em 72 e depois não se voltou mais à Lua. Então fazia 54 anos que nós não íamos tão longe, né? Claro que nesse tempo todo tivemos astronautas na órbita da Terra, a estação espacial está aí girando 24 horas e vão e voltam para a estação espacial. Mas uma viagem ao espaço profundo, aí tão longe, essa viagem vai ter 800 mil quilômetros, né? São 400 mil quilômetros de ida, 400 mil quilômetros de volta. E como eles vão passar por trás da Lua, pelo lado oculto da Lua, que nós nunca vemos aqui da Terra, então eles vão passar mais ou menos a 7.500, 8.000 quilômetros, até 9.000 quilômetros de distância da Lua. É o ponto mais profundo no espaço, no chamado espaço profundo, é o ponto mais distante que o homem já chegou. Então vai ser um novo marco também, né? Estamos nos preparando realmente para ir a Marte. Essa é essa missão deixa bem claro isso. Quer dizer, vão passar da Lua, vão além para testar também o comportamento desses equipamentos e do próprio corpo humano nessas condições. Por isso que não vão pousar, né, Irineu? Porque é considerado um voo de teste, né? Focado em validar os sistemas de vida, de suporte à vida, né? A cápsula Orion também, o foguete SLS, que tem humanos a bordo, que está tudo dentro dessa missão. Então, é uma primeira etapa. Tudo é devagar, né? Não adianta, tem que ser muito bem calculado, muito bem planejado. Foi assim também com o projeto Apollo, né? Que só chegou na Lua na 11ª missão, Apollo 11. Apollo 11. A primeira missão que foi à Lua foi a Apollo 8. Fez a mesma coisa que a Artemis 2 agora. Deu a volta na Lua, fotografou, filmou e tal. Agora estamos fazendo a mesma, porque está começando tudo de novo, né? Viagens à Lua são agora uma novidade de novo. Por que não voltou, né, o homem à Lua desde 72, como tu falasse, né, Irineu? 69 foi a grande aterrissagem lá, ou alunagem, assim que se diz? Alunicinagem, não sei como é que é o nome. Mas assim, botou o pé na Lua, o Neil Armstrong lá e os outros dois, que agora não me lembro. Buzz Aldrin. O Buzz Aldrin, né? E o Collins ficou no módulo sobrevoando, esperando os outros não chegou dois. A descer. Na Lua Mas aqueles três, que eu tinha um vinil que tinha uma narração em formato de rádio, assim, né, do homem chegando à Lua, e eu ouvia aquilo incessantemente. Eu não queria ser astronauta que nem tu, mas eu gostava. Eu gostava de rádio, então eu já gostava da narração, né, gostava de jornalismo, de comunicação. E eu via aquilo, sonhava, mas depois nunca mais. Aí teve essa de 72, né, mas nunca mais depois, porque
alto custo financeiro. Muito, né? O custo era muito alto. Muito, muito grande. Uma questão política, né, que os países se focaram em outras coisas e não quiseram alimentar, vamos dizer assim, essa guerra, essa corrida espacial. Exatamente. Né? E também o foco em explorações robóticas. Né? Então, se tornou muito mais barato, mais viável e mais proveitoso e de maior resultado tu mandar robô, como foi a Marte, já vários, né? Exato. A própria Lua, para ir mapeando isso para depois irem os seres humanos, né? Um passo de cada vez, né? E se investiu muito, por exemplo, na construção da estação espacial, né? A ISS, né? Que está girando há muitos anos no espaço, está quase prestes a ser desativada, porque já prestou muitos serviços, né? Se investiu muito nessas últimas décadas nisso, né? Na exploração do espaço próximo à Terra. A gente fala na estação espacial, né, Renato? Ela está a apenas 400 quilômetros de distância da Terra. Só 400? É muito pouco, é menos que Mas daqui. É coladinha. É menos que daqui Floripa. a Florianópolis, né? A distância é muito curta. Só que é para cima. Que a gente pode ver até a olho nu, pode ver em certas noites aquele pontinho brilhante passando. Que legal. Né? E tem um site muito legal. E tem gente lá vivendo, né? Dormindo, comendo, trabalhando. E vão e voltam. É uma espécie de hotel. Sai para consertar alguma coisa, né? Isso eu tenho muito medo, eu jamais sairia para consertar. Fazem aquelas caminhadas fantásticas. E é um hotel, né? Porque vai astronauta, vem astronauta, aquela coisa toda. Então é um movimento. Então se investiu muito nisso, né? Na órbita mais baixa. E agora nós voltamos ao espaço profundo, que é completamente diferente. Outras condições, radiação cósmica, que faz muito mal ao corpo humano, uma série de outros riscos que ainda não se conhecem muito bem, todos eles, né? Vamos conhecer mais a partir de agora. Agora imagina, né, Renato, se em 1969, conseguimos botar o pezinho lá, imagina com a tecnologia que nós temos hoje, o que não vai ser possível fazer lá daqui a uns anos. Puxa, né? Vida, como diz o Neil Armstrong, como disse lá, né, um pequeno passo para um homem e um salto gigante para a humanidade. Para a humanidade. Irineu, nosso ponto de conexão hoje, 9 da noite, qual é o tema? Hoje nós vamos falar, Renato, sobre o sentido da Páscoa. A gente tem acompanhado todo ano, a gente vê aí essa correria, compra chocolate, compra isso, compra presente e tal, e às vezes no meio de todo esse agito consumista, aí se perde um pouco a noção do verdadeiro sentido da Páscoa, né? E a gente vai fazer um programa hoje bem ecumênico. Nós vamos ter aqui não só um representante da Igreja Católica, um cristão, mas também vamos ter aqui vamos ter um pastor, enfim, nós vamos ter hoje outros pontos de vista para analisar essa questão. Porque a Páscoa vai muito além dessa coisa do feriado religioso dos católicos. Né? Sim, tem vários tipos de tradição, vários tipos de crenças. Né? O judaísmo, por exemplo, tem lá o Pessach, né? Que comemora também a sua Páscoa. A Igreja Ortodoxa russa, que também tem uma Páscoa mais adiante, comemora também. Enfim, mas para o mundo ela é um momento de reflexão, de pensar um pouco sobre a vida, sobre o que estamos fazendo, né? O que podemos fazer pelos outros também. Não apenas um período para distribuir chocolate, né? É bem mais do que isso, né? Muito bem, Irineu Guarnier com o ponto de conexão, 9 da noite. Deixa eu só confirmar aqui que me falhou a memória, o Irineu me ajudou, mas Neil Armstrong, então, Buzz Aldrin e o Michael Collins, que foi o que ficou na unidade lunar, né? Foram os 3 lá em 1969. E lembrando também que, como tu disseste, teve várias Apolos e algumas, infelizmente, foram muito tristes, né? Porque explodiram, morreu gente, né? Então, a tentativa, né, de exploração espacial, ela envolve isso, tentativa, erro, alguns erros mortais, fatais, infelizmente. Já tivemos aí o Columbia, que explodiu, né? Já tivemos tantas coisas. No projeto Apollo, tivemos aquele episódio da Apollo 13, que no meio do caminho explodiu um tanque de oxigênio, eles tiveram que voltar. Que é do filme, né? Que virou um filme. É do filme do Tom Hanks, né? Um filme Houston, We Have a Problem. Exatamente, aquela história também. Ali, felizmente, o final foi feliz, todos sobreviveram. Vamos ficar de olho na Artemis 2, depois nós só comentamos que ela vai voltar, né? Eu e o Irineu comentamos aqui também. Tá de folga amanhã, feliz Páscoa. Obrigado, Renato. Desde já, também. até segunda-feira, então. Até a volta. Bem. Grande abraço. Obrigado. Irineu Guarnier Filho, 9 da noite com ponto de conexão. Amanhã é sexta-feira santa. Vamos voltar ao Estúdio do Tempo com o Lucas Canever para saber o que a gente pode esperar da meteorologia. Nessa sexta-feira, o tempo segue estável em praticamente todo o Rio Grande do Sul.
Existe uma chance pequena de chover de forma isolada e passageira no norte e no noroeste do estado e também na Serra Gaúcha, mas em pouca quantidade, de 5 a 10 milímetros de precipitação. No resto do estado, o tempo fica firme e o sol predomina. As temperaturas mínimas variam entre 13 e 21 graus e as máximas oscilam de 25 a 38 graus. No sábado, o avanço de uma frente fria pode provocar temporais isolados, com chuva pontualmente forte, acompanhada de rajadas de vento de até 70 km por hora. Isso pode acontecer em áreas da fronteira oeste, da região da campanha, do centro e também do sul do estado. Os acumulados vão variar de 10 a 40 milímetros. Vamos ao nosso giro pelo estado e conferir como o tempo fica nessa sexta-feira santa, começando por Caxias do Sul, lá na Serra Gaúcha, onde o dia começa com mínimas ao redor dos 17 graus e máximas que vão até os 29, com a presença do sol entre nuvens. Em Gramado, as máximas também vão até os 29 graus, mas o dia começa com mínimas de 18 e por lá o céu brilha o dia inteiro. No norte do estado, em Erechim, as marcas vão dos 21 até os 30 graus ao longo dessa sexta-feira, também com bastante sol. Em Santa Rosa, as máximas chegam até os 32 graus, com mínimas de 23, garantindo um dia ensolarado. Mas lá na fronteira oeste, em Uruguaiana, vai esquentar ainda mais, com máximas de até 35 graus e as mínimas também já começam bem elevadas, ao redor de 22. No centro do estado, em Santa Maria, os termômetros devem registrar marcas dos 21 até os 33 graus. Na região dos vales, em Santa Cruz do Sul, as máximas também vão até os 33 graus, porém as mínimas ficam ao redor de 20. Ao sul do nosso estado, vamos lá para Pelotas, onde o dia inicia com temperaturas de 19 graus e as máximas podem ir até os 31. No litoral norte, em Torres, cidade que faz divisa com Santa Catarina, a temperatura vai dos 21 aos 29 graus. E aqui em Porto Alegre, a capital dos gaúchos, o sol aparece entre nuvens e a temperatura vai dos 20 aos 31 graus. Por hoje é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Uma boa noite. O gerenciamento de resíduos da capital vai passar por mudanças. Os serviços que coordenam a destinação dos resíduos sólidos de Porto Alegre serão regulados pela Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul, a AGERGS. O contrato entre a Prefeitura e a AGERGS foi assinado nesta quinta-feira. Confira aí na tela. Resíduos sólidos urbanos são materiais descartados em atividades domésticas e comerciais, incluindo lixo orgânico, recicláveis e rejeitos. Em Porto Alegre, o DMLU recolhe diariamente cerca de 1.200 toneladas de resíduos por dia nas residências. E agora, com um contrato de regulação, a atuação deve ser integrada entre o município e a AGERGS com o objetivo de garantir mais qualidade, segurança e continuidade no atendimento à população. Nós vamos juntar mais de 70, 80 contratos num só serviço com o mesmo valor que nós estamos gastando hoje. Então há um ganho para a cidade enorme de você juntar todos esses contratos picoteados, emergência, isso e aquilo, tudo, e botar num contrato e você fiscalizar e cobrar e ter melhores entregas. O acordo divide a prestação do serviço em duas etapas. Na primeira, com duração de 1 ano, a agência vai atuar com estudos e diagnósticos para aprimorar o serviço. Apenas na fase seguinte, a agência passa a exercer a fiscalização completa, com poder de regulação. O contrato terá vigência de 5 anos. A expectativa é que a medida aumente a transparência e contribua para uma cidade mais sustentável. E também a gente faz uma questão que é muito importante, que é a regulação econômica, que é o seguinte, tem que aplicar reajustes. Se houver eventualmente algum evento que tenha algum desequilíbrio no contrato, isso é submetido à avaliação da agência. Hoje nós temos aproximadamente 110 contratos que o Departamento Municipal de Limpeza Urbana faz o gerenciamento, faz o acompanhamento, faz a fiscalização. Dentro desses 110 contratos, nós vamos unificar 77 deles. Os maiores contratos desses 77 ficará num único. Então, trará mais transparência, trará mais equilíbrio financeiro e econômico, trará mais possibilidade para os habitantes de Porto Alegre a interagirem também, mas principalmente trazer mais transparência a todos esses processos. Com a assinatura, avança também o processo
processo de transição para uma parceria público-privada no manejo dos resíduos sólidos. O projeto já foi enviado ao Tribunal de Contas do Estado e deve atender cerca de 1.300.000 habitantes. E a PPP de resíduos sólidos urbanos ela vem para modernizar a coleta de lixo da cidade, para aumentar a quantidade de resíduo reciclável, para utilizar menos o aterro, para possibilitar a hipótese de geração de energias renováveis e modernizar completamente a coleta de resíduos da cidade inteira da capital do estado. A seguir, o Grêmio busca a primeira vitória fora de casa contra o Palmeiras daqui a pouco, 9h30 da noite. E depois do empate com São Paulo, o técnico Paulo Pezzolano do Inter projeta um ano difícil para o Colorado. Nós já voltamos, o intervalo é rápido e eu espero vocês. Estamos de volta com o RS em Movimento e agora é hora de esporte. Júlia Brasil, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, sempre uma honra estar aqui para a gente falar, né, um pouquinho de como foi aí o jogo do Inter e projetar o jogo do Grêmio. Vamos lá, vamos começar com o Grêmio, porque ele começa daqui a pouco, 9h30 da noite, né? Isso, às 9h30, e isso, em São Paulo, em Barueri, cerca de 30 quilômetros de São Paulo, porque o Allianz Parque está sendo utilizado para o show do Guns N' Roses. Na verdade, o show vai ser no final de semana, mas tem toda a estrutura, né? É um festival de rock. É Monsters of Rock. Tem várias bandas assim. E o destaque é o Guns. O Guns está sempre trabalhando num jogo, né? Uma coisa impressionante. Ontem aqui, na Zona Sul. É verdade. Né? A gente comentou que a projeção era de 15 mil torcedores, 14.700. Olha. Baixíssimo. Mas ficou ali, né? Na tua projeção. Mas o show do Guns, eu não sei quantas pessoas tinham no show do Guns, mas eu vi imagens assim, que era um mar de gente lá no Jockey Club. E certamente lá em São Paulo, um público maior ainda, sempre tem público para grandes shows. É verdade. Então, a Arena Barueri é que vai receber Grêmio e Palmeiras e Grêmio. O Giovanni de Oliveira, que ataca em todas, está me confirmando 25 mil pessoas ontem no Jockey Club. Viu só? Segundo o Lucas Canevero, que é o nosso roqueiro de plantão, porque o Guns é com o Canevero. Vamos lá. Grêmio e Palmeiras vão acompanhar então o material do Giovanni de Oliveira na tela. O Grêmio entra em campo na noite desta quinta-feira em busca da primeira vitória fora de casa no Campeonato Brasileiro. Para isso, terá uma pedreira pela frente. O tricolor encara o Palmeiras, líder da competição, na Arena Barueri, a partir das 9h30 da noite. Para o jogo, Luiz Castro terá pelo menos 3 desfalques. Arthur, com desconforto muscular, e Leonel Pérez, com lesão grau 1, ficam no departamento médico. Já o lateral Caio Paulista pertence ao Palmeiras e não pode entrar em campo. Para sua vaga, a tendência é que a solução venha das categorias de base com Pedro Gabriel. Já o Palmeiras não terá Abel Ferreira na Casa Mata. O técnico foi expulso na vitória contra o São Paulo e cumpre suspensão automática. Com isso, João Martins assume a função. Líder com 19 pontos, o Verdão quer aumentar a invencibilidade na Arena Barueri, que já chega aos 11 jogos. Palmeiras e Grêmio entram em campo a partir das 9h30 da noite. O jogo é válido pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. E aí, Júlia, o que tu acha? Jogo difícil, viu? Por vários motivos. Primeiro, o Grêmio ainda não venceu fora de casa, tem um aproveitamento de 8%. Em 4 jogos foram 3 derrotas e 1 empate, aquele empate contra a Chapecoense, contra um Palmeiras que é líder da competição. Tudo certo que não tem o Abel Ferreira, mas a comissão já está há tanto tempo ali que já está tudo Abel Ferreira. O time já joga sozinho, praticamente. Exatamente. E tem uma invencibilidade muito grande na Arena Barueri. São 11 jogos, muitos pelo Campeonato Paulista, porque teve a troca da grama é grama sintética, né? Mas tem que ter esse cuidado, enfim, no Allianz. Então, tem essa questão. É líder. Até porque esses shows, às vezes, estragam muito a grama. Exatamente. Mas é o líder com 19 pontos contra um Grêmio que tem 11 nesse momento.
e precisa vencer fora de casa, mas como o Giovani trouxe, um Grêmio que chega cheio de problemas, não tem Arthur, não tem Leonel Pérez, não tem Caio Paulista, não que Caio Paulista seja a solução dos problemas do mas Grêmio. Tá complicado, complicado. Não tendo Arthur é um dos grandes problemas nesse meio de campo gremista. Hoje o nosso tempo é curto, então vamos para a crônica, a velha crônica do Internacional. Giovani de Oliveira, na tela. O Inter ficou no 1-1 com o São Paulo no Beira-Rio. Alejandro abriu o placar para o Colorado, mas no final do jogo, Caleri deixou tudo igual. Decepção da torcida e projeção de dificuldades pelo treinador. É um ano que vai ser duro. E sabemos que vai ser duro. E há que assumi-lo. Com o resultado, o Colorado chegou a 9 pontos e ocupa a 13ª colocação, podendo cair 2 posições até o fim da rodada. O Inter volta a campo no próximo domingo, às 7h30 da noite, para enfrentar o Corinthians na Neoquímica Arena em São Paulo. Eu estava animado, eu estava acreditando, Júlia. Até os 5 minutos finais. O Roger Machado sabe jogar no Beira-Rio, né? Mas eu vou te falar uma coisa, o Palmeiras, desculpa, o São Paulo teve muito mais chance, o Pesolano veio na coletiva falar que o São Paulo não teve chances. Olha, não sei se a gente viu... No segundo tempo teve mais. Se tu for olhar os melhores momentos, o São Paulo, só deu para São Paulo no fim do jogo. E foi efetivo, né? Sim. Toca no Caleri que é gol. Vamos lá, tem 2 informações legais sobre o Dia Mundial do Autismo, que é hoje, e o abril é o mês de conscientização do autismo. Exatamente, a gente tem questões do Grêmio e questões do Inter. Vamos começar falando do Internacional, que entrou em campo ontem com os abafadores, que é muito utilizado por crianças que têm sensibilidade, né, na audição. Então legal. A gente está vendo aí. E as crianças que entraram em campo também estão dentro do aspecto autista. Além disso, teve um patch na camisa. O patch é aquele adesivo, né? Não deixa de ser. Em alusão... Com CH no final, não é o pet cachorrinho. Em alusão ao... exatamente esse aí. O Clube pela Inclusão do Povo. Muito legal, parabéns ao Internacional. E falando do Grêmio, então, o Grêmio tem 2 atividades, né? A primeira... a gente pode até dar uma olhadinha aqui, a gente tem nas imagens, que é um camarote. É um camarote especial, né? Especial. E o tour da Arena também é guiado. É o último sábado de todo mês, às 2h da tarde. É 20 pessoas, então, entre crianças, né, e participantes que têm essa questão do autismo, podem acompanhar o tour guiado da Arena. Muito legal essas iniciativas. Última informação, Recopa. Última informação. Meu Deus, rapidinho. Então, vou ter que pegar a colinha aqui, porque a informação saiu exatamente nesse momento, porque a Recopa Gaúcha está confirmada para o dia 6 de maio. Recopa Gaúcha, para quem não sabe, é o campeão do Gauchão contra o campeão da Copa FGF. Então, é Internacional contra Brasil de Pelotas, no dia 6 de maio, uma quarta-feira, 8h da noite, no estádio Bento Freitas. Mais um joguinho, então, pela frente. Obrigado, Júlia. Até amanhã. Voltaremos. Amanhã nós estamos aqui ao vivo, trabalhando na Sexta-feira Santa. Obrigado, Júlia. Boa noite. O RS em Movimento fica por aqui. 9 da noite tem um ponto de conexão com Irineu Guarnier Filho. Lembrando que você sintoniza sempre a Rede RS no 55 da TV aberta, no 511 em HD da Claro TV e simultaneamente sempre nossas transmissões são ao vivo no YouTube, no canal Rede RS. Sorte, saúde, sucesso. Espero vocês amanhã, porque a notícia não faz feriado, a informação não faz feriadão. 6h30 da noite, aqui, ó, na tela da Rede RS. Obrigado pela audiência, uma ótima noite de quinta-feira.